Boa noite, gente. A gente já está no ar, não? Sim, a gente já está gravando agora. Ah, é gravado ou é ao vivo? É ao vivo, mas a gente grava também, para colocar no YouTube depois. Entendi. Gente, teve um problema aqui na minha agenda, que minha assessoria esqueceu de passar isso. Eu estou no meio do carro aqui e estou andando num lugar que eu não sei se é... Sabe que o calendário deve estar apertado, acontece. Bem, eu vou dar início, então, aqui. Boa noite a todos. Meu nome é Ana Beatriz, sou vice-presidente diretora acadêmica de administração e, juntos aos demais diretórios da FGV, ao LAB e à Ágora, estamos promovendo rodadas sabatinas com candidatos da Prefeitura do Rio. Comigo está a Isabela, presidente do diretório, e vamos juntas conduzir a sabatina. A dinâmica vai acontecer em 3 blocos. O inicial será uma apresentação então a senhora vai poder falar um pouquinho sobre você e as suas propostas. E depois a gente vai ter o segundo bloco, que vão ter 8 perguntas elaboradas pelo diretório junto ao LAB. O terceiro bloco será perguntas do público, que deverão ser enviadas pelo chat privado para a Isa, e depois teremos o último bloco em que você terá um tempinho para falar. Eu só queria fazer um disclaimer de que as opiniões expressas aqui não expressam a nossa opinião ou a da FGV. E agora eu queria pedir para a candidata se apresentar e fazer suas considerações iniciais. A gente vai dar 2 minutos e meio para isso. E quando faltar 30 segundos, eu vou levantar minha mão aqui na câmera para você poder se preparar para finalizar sua fala. Por favor, candidata, apresenta para a gente. Isabela, obrigada a você, obrigada a todo o pessoal do diretório da FGV. Eu, inclusive, iniciei, né, o meu curso aí na FGV também. Eu comecei a fazer especialização, né, em administração pública. Depois tive a oportunidade também pela FGV de fazer um curso na Universidade de Chicago, que era uma extensão do curso que eu comecei aí na FGV. É uma instituição de ensino bastante reconhecida. A gente tem todo o carinho, né, de estar aqui conversando com os alunos. E dizer o seguinte, está na hora da gente fazer uma eleição sem rótulos, né? Infelizmente, essa é a eleição mais antidemocrática da história do Rio de Janeiro. Uma eleição que a gente não teve debate, portanto, as pessoas não puderam conhecer melhor os candidatos. Muita gente acha que me conhece porque conhece os meus pais. Mas eu sou Clarissa, eu tenho uma história, né? E eu quero ser conhecida e julgada pela história que eu tenho. Eu sou comerciante, sei a dificuldade que é a gente empreender numa cidade com tanta burocracia como o Rio de Janeiro. Eu fui vereadora, fui radialista, né? Fiz rádio durante muito tempo, sou formada em jornalismo, fui deputada estadual, estou no 2º mandato de deputada federal, na Câmara dos Deputados. Eu sou membro, né, da Comissão de Constituição e Justiça, e também da reforma tributária, que são as comissões mais importantes da casa. Durante toda a minha trajetória, não tem nada que desabone a minha conduta. Então, eu queria muito que a gente tivesse mais do que 14 segundos no horário eleitoral para fazer a nossa proposta ser conhecida pela população, para que as pessoas pudessem conhecer a minha trajetória e não apenas me rotulassem pelo meu sobrenome. Eu tenho uma família para mim é uma coisa sagrada, né? Sempre vou amar e respeitar a minha família, mas eu sou mulher, sou jovem, tenho o direito também de ser julgada pela minha história e pela minha trajetória. Cada um de nós tem uma história. E eu tenho uma história nessa cidade. Já rodei muito o Rio de Janeiro, conheço cada canto dessa cidade. Não conheço só Ipanema, Leblon, Jardim Botânico. Eu conheço também a realidade das comunidades carentes do Rio de Janeiro. E a nossa cidade está vivendo um período de abandono que a gente nunca viveu. E para transformar o Rio de Janeiro, a gente precisa de disposição, de coragem e de boa equipe técnica para fazer o Rio de Janeiro funcionar. Obrigada, candidata. Agora a gente vai começar as perguntas do bloco. Terá 2 minutos para responder elas, ok? Ok. Então, vamos lá. Diante da situação caótica, de profissionais, lei de estrutura e medicamentos, de saúde pública agravada com a pandemia, quais são os seus projetos para a recuperação dos hospitais públicos municipais? O que a senhora pensa a respeito da devolução dos hospitais Albert Schweitzer e Rosa Faria, que são estaduais, mas que estão sob a responsabilidade do município?
Olha, eu já visitei esses hospitais, conheço o Albert, o Rocha, o Pedro II, a maior parte dos hospitais da nossa cidade. Eu estava, inclusive, fazendo visitas diárias, né? Acabei pegando a Covid, fiquei 16 dias na campanha parada, porque eu não podia sair de casa. Mas o fato é que a gente precisa melhorar a saúde. Como nós vamos fazer isso? Primeiro, existem as organizações sociais, que hoje comandam, né, a maioria das unidades de saúde do município do Rio. Nós temos que ter um processo rigoroso na habilitação, na hora de escolher essas empresas. Quando o Eduardo Paes instituiu as organizações sociais na cidade, ele trouxe as empresas que já respondiam a mais de 300 processos no sul do país. Elas estavam sendo expulsas de lá e ele colocou essas organizações sociais para tomar conta da saúde do Rio de Janeiro. Estava na cara que isso não ia dar certo. A segunda coisa é fiscalizar essas organizações sociais. Hoje elas gastam até 1000% mais caro para comprar insumos e medicamentos do que quando a prefeitura fazia a compra diretamente. Terceiro ponto que eu defendo é a gente instituir o prontuário único do paciente. Isso é muito fácil e é usar a tecnologia a favor do cidadão. Né? Quando você chega no hospital, o médico ele precisa saber se você é hipertenso, se você é diabético, ele precisa ter acesso ao seu último exame de sangue. Tudo isso agiliza o atendimento, né, para as pessoas não ficarem 5, 6 horas lá na fila esperando ser atendido, e isso também melhora o diagnóstico. Precisamos usar a telemedicina para suprir a carência de médico especialista e precisamos implementar a engenharia clínica. O que é isso? A gente precisa saber quando um tomógrafo quebrou, quando um aparelho de ultrassom quebrou. Como prefeita do Rio, eu vou querer essas informações no mesmo dia, no meu WhatsApp, e quero ver a solução no mesmo dia. Se não for assim, diretor de hospital vai ser demitido. Saúde vai ser prioridade no meu governo. Obrigada, candidata. Agora, a nossa pergunta é sobre infraestrutura. O Rio, ele tem um problema histórico com alagamentos, deslizes de terra, queda da ciclovia Tim Maia, por exemplo. Qual é o seu plano de melhoria de infraestrutura da cidade, a fim de evitar, né, esses novos deslizes e novas enchentes? A primeira coisa é ter planejamento. Todo mundo sabia que a ciclovia Tim Maia não podia ter sido construída ali, não podia ter sido da forma que foi, mas o Eduardo Paes optou por fazer porque ele, inclusive, entregou essa obra ao pai do secretário de turismo dele. Então, quer dizer, os projetos têm que acontecer na cidade do Rio visando o interesse do carioca, e não o interesse de amigos do poder, o interesse dos grupos econômicos e financeiros da nossa cidade. Mais uma vez, eu digo, a gente tem muitas startups, elas crescem, se desenvolvem, e a gente está perdendo as empresas de tecnologia para o sul do país. Por quê? Porque não temos aqui um bom ambiente, né, para os negócios, não temos aqui arranjo produtivo de inovação, não temos sequer uma lei de inovação. Nós queremos que essas empresas fiquem na cidade, elas terão incentivos para isso, e nós vamos utilizar essas empresas para desenvolver soluções inteligentes para que o Rio de Janeiro esteja no topo das cidades mais inteligentes do mundo. E, junto com elas, nós vamos desenvolver opções para bueiros inteligentes, para sistemas, né, de georreferenciamento, para a gente entender o crescimento irregular da cidade, combater, para a gente olhar os deslizamentos da cidade. A gente pode usar a tecnologia a favor do cidadão. E é isso que nós temos que fazer no governo. E outros lugares onde a gente já tem um problema mais crônico, existem, né, os projetos dos piscinões, poucos deles saíram do papel. A gente precisa buscar apoio, principalmente junto ao governo federal, para a gente viabilizar esses piscinões em várias áreas da nossa cidade. Obrigada, candidata. Nossa próxima pergunta, ela é sobre a questão da desorganização do crescimento da cidade. Então, quais são os seus projetos para conter o crescimento desorganizado da cidade? E a consequente degradação ambiental? Existe projeto em relação à recuperação dos sistemas lagunares da cidade? Com certeza, né? Eu já falei um pouco aqui inicialmente sobre isso, que é a questão da gente usar a tecnologia. Hoje em dia você tem muitas tecnologias que podem estar informando onde é que está sendo construída uma casa, onde é que tem uma construção irregular, né? Para a gente usar isso a nosso favor e conter, porque depois que uma comunidade ela está estabelecida, o que você pode fazer é melhorar, porque fica muito mais complexo, né? Retirar toda uma população de dentro da comunidade. Então, o que a gente tem que fazer é impedir o crescimento irregular e a tecnologia pode nos ajudar. Com relação às lagoas, eu vejo, por exemplo, as lagoas de Jacarepaguá, né?
ali, dentro do projeto olímpico, elas tinham que estar despoluídas até o ano de 2016, e isso não aconteceu. O poder público hoje não tem recurso para tudo. Então, o que eu sugiro? Que a gente faça ali uma parceria, né, privada, a gente faça uma concessão, chame as empresas privadas e diga o seguinte: olha, vocês vão cuidar da despoluição da lagoa e nós vamos permitir que vocês explorem isso turisticamente. Né? Dá para explorar, existe, por exemplo, um parque em Miami, né? E dá para a gente fazer parques naturais ali na região, implementando, por exemplo, um turismo, levando crianças para conhecer a vida dos jacarés. Tem muita coisa legal que dá para fazer, inclusive deslocando, né, o eixo turístico da nossa cidade, que está muito concentrado aqui na Zona Sul e no centro da Tijuca, no centro e na Barra da Tijuca, né, também levando isso para outras regiões da nossa cidade. Então, dá para fazer, mas é importante a gente chamar a iniciativa privada para participar junto com a gente, principalmente nesse caso, onde a gente pode estabelecer essa parceria, onde eles cuidam da despoluição e, ao mesmo tempo, a gente permite que eles explorem isso turisticamente. Tá ótimo, candidata. A nossa próxima pergunta é sobre o esporte. A gente sabe que é um meio muito importante de integração e de crescimento social. Tem algum projeto de retomada dos intercolegiais municipais para fomentar essa prática e integrar e ocupar os jovens? A primeira coisa que a gente tem que fazer, Isabela, é o seguinte: o Rio de Janeiro sediou as Olimpíadas. E é um absurdo, né? A gente vê que hoje mais da metade das escolas públicas do município não tem sequer uma quadra de esportes. Como é que a cidade que sediou a Olimpíada permite, né, que não tenha esse engajamento, né, da própria comunidade escolar junto ao esporte? Eu concordo com você, o esporte é fundamental para o desenvolvimento humano. A gente tem sim que retomar, né, os intercolegiais, tudo isso, mas é importante, primeiro, a gente garantir o acesso a tantas crianças que estudam na rede pública e não têm onde fazer nenhuma prática esportiva. As escolas precisam ter quadras esportivas, ou a gente precisa fazer parceria com os clubes municipais que estão perto dessas escolas, com as vilas olímpicas, que muitas delas estão desativadas hoje, para que a gente possa fazer essa integração entre a escola, o aluno e o esporte. Obrigada, candidata. A próxima pergunta é sobre educação. E a rede educacional do município não atingiu a meta desejada no último IDEB. Qual será a sua proposta para enfrentar o problema de baixo índice de aprendizagem nas escolas, melhorando a qualidade do ensino? Passamos esse ano da pandemia com as escolas fechadas, então as crianças e adolescentes perderam o ano letivo. Há algum projeto de compensação das aulas? Ana, é muito importante esse tema. Eu sou mãe também, né? Eu tenho um enteado de 11 anos, tenho um filho de 4 anos, e eu, como mãe, vivenciei essa loucura das aulas virtuais. Principalmente, imagina, uma criança de 4 anos, você tem que estar ali do lado, né? Porque ele não tem paciência de ficar na frente de um computador fazendo aula. E eu achei, será que isso vai funcionar? E deu certo. Ele aprendeu a escrever o nome dele sozinho, com 4 aninhos, durante a pandemia. Ele aprendeu muitas coisas novas. Eu vibrei como mãe, mas, ao mesmo tempo, como pessoa pública, eu pensei, 650 mil crianças que compõem a rede pública da nossa cidade tiveram um ano perdido. Por quê? Porque não tinham acesso ao computador e não tinham acesso à internet. Então, governar é escolher prioridade. No meu governo, a educação vai ser prioridade. Ao invés de gastar dinheiro fazendo uma ciclovia de 44 milhões, que despenca toda hora, onde já morreu gente, nós vamos colocar o dinheiro para cuidar do futuro e do progresso das crianças. Cada criança vai ter que receber um tablet educacional com acesso à internet. Não apenas para que essas situações não se repitam, mas para que também elas tenham acesso às novas tecnologias. Meu filho, por exemplo, ele, além de ter cursos de idiomas, ele aprende robótica, ele aprende noções de programação com apenas 4 anos de idade. Na rede pública, isso não é uma realidade. Então, a gente está aumentando muito a distância entre os alunos da rede privada e da rede pública. E nós precisamos inserir essas crianças nas novas tecnologias, até para que elas estejam preparadas para as profissões do futuro. Ano que vem, nós vamos ter que fazer 2 anos em 1. Não acho justo reprovar as crianças, também não acho justo fazer a aprovação automática. A gente vai ter que pegar o conteúdo mais importante desse ano e o conteúdo mais importante do ano que vem, fazendo também reforço escolar, aumentando, de repente, um pouquinho a carga horária,
para que a gente possa recuperar esse tempo perdido. Perfeito. Agora, a nossa pergunta sobre emprego. A gente sabe que a taxa de emprego na cidade, desemprego, na verdade, aumentou muito, principalmente agora na pandemia. E a gente queria te perguntar como é que você pretende incentivar essa retomada de emprego no Rio de Janeiro. Tem algum plano de incentivo ao turismo, por exemplo, a retomada de prestação de serviços? Olha, é muito legal a gente falar sobre esse tema, principalmente com jovens. O Rio de Janeiro, né, muitos jovens, eles não querem necessariamente trabalhar para alguém. Os jovens querem ser donos... Oi, falhou aqui. Os jovens querem ser, muitas vezes, empreendedores, donos dos seus próprios negócios, né? Então, a gente está criando um projeto chamado Investe Jovem, onde a gente faz parceria com agências de fomento, onde a gente oferece crédito com juros mais baixos para o jovem que quer se tornar um empreendedor, consiga abrir o seu próprio negócio e isso ajuda a gerar emprego. Nós também temos um planejamento de criar 2 polos, né, de arranjos produtivos de inovação para as empresas de tecnologia na região portuária e outro na Barra da Tijuca, que é uma região já mais moderna, com fibra ótica, com tudo, para a gente incentivar essas empresas de tecnologia, incentivar mais startups na nossa cidade. Para resolver esse problema nas comunidades carentes, nós vamos criar um grande projeto de cooperativas de trabalho em parceria com fundos internacionais que investem em comunidades carentes, onde as pessoas vivem com o IDH baixo. Então, esse dinheiro vem a fundo perdido, a gente faz um amplo programa de cooperativas para que as mulheres, principalmente, possam trabalhar e ter, né, a renda para levar para dentro da sua casa. E o último ponto, para encerrar, é a questão da burocracia. Nós precisamos acabar com a burocracia. É uma burocracia burra que está levando as empresas para fora do Rio de Janeiro. Nós temos aqui muitas dificuldades. Se você quer abrir uma empresa, é uma dificuldade. Se você quer fechar uma empresa, é uma dificuldade. Se você quer pagar uma simples guia de imposto, é uma dificuldade. Se você quer fazer um evento, é difícil. O produtor do Rock in Rio me disse, eu só faço o Rock in Rio nessa cidade porque eu amo muito o Rio de Janeiro. Que em Lisboa eu preciso de 4 licenças. Aqui eu preciso de 40 autorizações. Então, a gente tem que tornar o Rio de Janeiro um ambiente mais fácil para quem quer investir, seja nos eventos, seja no turismo, seja na cultura, ou seja através de empresas. Obrigada, candidata. Próxima pergunta, falando sobre a questão da linha amarela, a iniciativa do prefeito Marcelo Crivella, matéria que chegou ao STJA, Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, em nota, alegou que a implantação da linha amarela seria um retrocesso em relação aos avanços de programas de concessões de rodovias no Brasil. Há opiniões divergentes e convergentes a essa afirmação. Quanto à senhora, há alguma pretensão de posicionar-se a respeito ou até tomar uma atitude quanto a isso em seu mandato? Eu concordo que quando a gente rompe determinados contratos, isso cria um ambiente inseguro para novos investimentos. Mas o que a gente tem que fazer é olhar com muito cuidado esses contratos que são firmados na cidade, porque o contrato da linha amarela é abusivo. Você não pode permitir que as pessoas paguem um valor tão alto para ir e para voltar. Imagina quem mora na Barra da Tijuca, que trabalha na Zona Sul, né? Trabalha, no centro da cidade, tem que ficar pagando 2 pedágios por dia para voltar para casa, para ir para o trabalho. Então, isso é inadmissível. Então, essa batalha judicial ela tem que permanecer, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a revisão dos contratos, porque são contratos que são prejudiciais não só à população, mas também à administração pública. Eu vou dar um exemplo. O contrato do VLT do centro da cidade é o contrato mais escandaloso da gestão do Eduardo Paes. O consórcio, quando se instalou ali, ele disse, eu preciso ter 260 mil passageiros andando todos os dias no VLT. Se não andar, a prefeitura vai ter que me pagar a diferença. O Eduardo Paes aceitou, porque como tudo que ele fez nessa cidade foi com falta de planejamento. Hoje, a prefeitura, contratualmente, tem que pagar por 141 mil passageiros por dia que não andam no VLT. A gente já ouviu falar em funcionário fantasma. O Eduardo Paes inventou uma nova modalidade, é o passageiro fantasma. E a gente está tendo que pagar por eles. É um prejuízo de 9 milhões de reais por mês para a Prefeitura do Rio. Calcula isso em 1 ano, em 2, em 5. Então, o que a gente tem que fazer é combater esses contratos abusivos. Não permitir que esses contratos,
que são ruins para a população e que prejudicam a administração pública aconteçam na nossa cidade. A gente tem que combater antes deles serem firmados. Perfeito. Candidata, agora nossa última pergunta desse bloco, e depois a gente vai abrir para as perguntas algumas perguntas, né, dos alunos e do público. E agora a gente queria saber o posicionamento da senhora sobre o financiamento municipal da Liesa. Certo. Olha só, eu sou totalmente a favor, acho que a gente que vive no Rio de Janeiro, né, e quer ser prefeito do Rio, a gente tem que, primeiro, entender a pluralidade e a diversidade que existe na nossa cidade. Amar a nossa cultura, amar o nosso povo e as nossas diferenças. Não pode, né, uma pessoa, por uma questão pessoal, confundir isso com a administração da cidade. Eu concordo que não tem dinheiro para tudo. E acho até que a iniciativa privada tem que participar mais do carnaval. A gente tem que ter mais dinheiro privado do que dinheiro público. Mas isso é um processo, não é da noite para o dia. Então, quando o prefeito, ele mesmo desvaloriza a festa, quando o prefeito, ele mesmo não dá a devida importância econômica, cultural que o evento tem, ele mesmo afasta a iniciativa privada. Então, o que a gente tem que fazer é o caminho inverso, até porque não é um evento apenas importante na nossa cultura, né? Ele atrai turistas que ocupam a nossa rede hoteleira, que frequentam os nossos bares e restaurantes, fazem a economia da cidade girar, e também é uma fonte de emprego muito importante nas comunidades carentes da cidade. Quantas costureiras, alegoristas, aderecistas, dançarinos, pessoas que trabalham ali um ano inteiro para fazer o evento acontecer. Então, é muito importante valorizar a cultura carioca. Obrigada. Agora, no próximo bloco, você vai ter 3 minutos para responder cada uma das perguntas, ok? As minorias sociais têm sido cada vez mais atacadas, principalmente com o discurso preconceituoso dos atuais líderes governamentais. Existe algum projeto voltado para esse grupo? Eu não consegui entender a pergunta, desculpa. Opa, perdão, deixa eu chegar mais perto, que eu acho que fica melhor. Consegue me escutar agora? Estou ouvindo, sim. As minorias sociais têm sido cada vez mais atacadas, principalmente com o discurso preconceituoso dos atuais líderes governamentais. Existe algum projeto voltado para esse grupo? Olha, o que nós temos é que fortalecer a coordenadoria que já existe hoje na prefeitura. Existe uma coordenadoria, mas ela não tem, né, a atenção adequada. Eu acho que o Rio de Janeiro não é uma cidade preconceituosa. O Rio de Janeiro precisa dar oportunidades iguais para todos. A gente, quando fala de minorias, tem muita gente que fala, por exemplo, mulheres como minorias. Nós somos maioria, né? Nós não somos minoria. E a gente tem que fazer política pública até para as mulheres, como se estivesse fazendo política pública para a minoria. Então, a gente precisa olhar para todos com igualdade dentro da nossa cidade. Uma cidade que tem que gerar oportunidades para todos, sem fazer distinção nenhuma, de nenhum tipo. Obrigada, candidata. Agora, nossa próxima pergunta é sobre violência na cidade. Sobre o tráfico e as milícias, eles estão muito presentes na vida dos cidadãos, né? De uma forma ou de outra, indiretamente ou diretamente. Você tem algum projeto para violência no Rio? Qual a sua posição, por exemplo, sobre armar a Guarda Municipal? Eu sou totalmente a favor de armar a Guarda Municipal, mas nós temos que mudar, né, o aspecto profissional que ela desempenha hoje. A Guarda Municipal hoje está cuidando de posturas municipais. Eu acho que ela tem que cuidar da segurança do cidadão. Esse é o papel que cabe a ela já no Sistema Único de Segurança Pública. Mas, para isso, nós temos que aumentar o efetivo para 10 mil homens, nós temos que armar a guarda, nós temos que equipar a Guarda Municipal, dar a ela o treinamento adequado para a utilização dessas armas, e eu defendo que a Guarda Municipal ocupe os principais centros do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro não tem só o centro da cidade, tem o centro da Taquara, tem o centro de Madureira, de Campo Grande, de Copacabana. A gente tem que estar nos principais centros com a Guarda Municipal, protegendo o cidadão, e também no entorno das estações de transporte no Rio de Janeiro. As pessoas estão sendo assaltadas, as pessoas estão passando por todo tipo de violência, inclusive na hora de pegar um BRT, na hora de entrar no metrô, na hora de entrar na estação de trem, principalmente na Zona Norte e na Zona Oeste da cidade. Então, o prefeito ele não pode empurrar isso para o Estado.
é papel, tudo que diz respeito ao cidadão carioca tem que ser uma preocupação do prefeito. E nós podemos ajudar através da Guarda Municipal e podemos ajudar através da melhoria da iluminação pública, porque ruas mal iluminadas também são um prato cheio para a criminalidade. A próxima pergunta é sobre patrimônio histórico da cidade. Então, o incêndio no Museu da Quinta Boa Vista percebeu-se o descaso com o patrimônio histórico da cidade. Como você pretende incentivar e preservar tal aspecto da cidade de forma realista do ponto de vista econômico? Olha, o patrimônio histórico ele é fundamental. E o que eu acho que toda intervenção urbanística que a gente faz tem que levar em conta a preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade. Quando eu fui vereadora na cidade do Rio, estava sendo rediscutida naquela época a revitalização da zona portuária. E muita gente não sabe, mas eu coloquei uma emenda lá que dizia o seguinte: o Eduardo Paes estava vendendo um certificado com adicional de potencial construtivo, ou seja, para você poder construir prédios maiores, você tinha que comprar esse certificado. O que eu disse? Esse certificado vai o dinheiro para a prefeitura, mas 3% dele teria que ser destinado para a preservação do patrimônio histórico e cultural daquela região. Mais de 66 imóveis naquela região toda ali foram recuperados com os recursos dessa emenda que eu fiz, inclusive o Museu de Arte do Rio, o MAR. Então, é muito importante, né? Toda aquela região, 66 imóveis foram valorizados graças a essa emenda que eu fiz quando fui vereadora. O que isso significa? Que toda vez que a gente for fazer qualquer tipo de intervenção urbanística na cidade, a gente tem que levar em consideração o patrimônio histórico e cultural para que a gente possa aproveitar essas oportunidades para valorizar, para melhorar. É isso que a gente tem que fazer. Ok, obrigada. Agora, a nossa pergunta do público. Como você procura unir e incentivar o turismo em regiões de menor destaque, até mesmo consideradas perigosas, comunidades? Por exemplo, a Igreja da Penha, por exemplo. Olha, existe uma arte, uma cultura que é própria das comunidades. Existe um projeto que está lá parado há anos dentro da prefeitura, que ninguém tirou do papel, que é o Núcleo de Arte Urbana. Esse Núcleo de Arte Urbana ele vai funcionar no nosso governo num imóvel que está abandonado na Avenida Brasil. Aliás, temos muitos imóveis abandonados na Avenida Brasil. A gente vai construir esse núcleo onde a gente vai incentivar a arte urbana, seja a dança urbana, seja a música das comunidades, seja o curso de DJ, de grafitismo. A gente tem que melhorar, né, e incentivar a cultura popular. Nós temos que retomar, por exemplo, as lonas culturais. As lonas culturais foram criadas na gestão do César Maia para ser uma oportunidade para as comunidades carentes, né, para ser um lugar onde os jovens talentos poderiam, né, se lançar, se tornarem conhecidos, e hoje a grande maioria está fechada. E as poucas que estão abertas é uma panelinha só. A gente precisa melhorar o calendário de eventos da nossa cidade. Não adianta a gente ter só o Carnaval e o Réveillon. A gente tem que ter um calendário real, onde a gente receba congressos científicos, onde a gente tem aqui feiras de inovação, onde a gente tem aqui outros eventos musicais, para que a gente possa atrair mais turistas. Agora, a gente tem que ter disposição. Por que todo mundo vai para Lima, né, e vai para outros lugares aqui bem perto, né, o turismo gastronômico? A gente tem que incentivar o turismo gastronômico também na cidade do Rio. Tem caminho para acontecer, né? Nós somos um polo de audiovisual no nosso país, a gente tem uma população criativa, então a gente só precisa organizar toda essa criatividade e dar o incentivo necessário. A gente não precisa só fazer eventos como as Olimpíadas, que gastaram muito dinheiro, endividaram a cidade com obras que não melhoraram a vida de ninguém. Os 2 principais eventos que movimentam o nosso calendário foram criados aqui, na nossa cidade, o Carnaval e o Réveillon. E eu tenho certeza que a gente tem uma população criativa para a gente melhorar o nosso calendário de eventos, para que a gente possa atrair turistas o ano inteiro para a cidade do Rio. Ok. Agora, né, depois desse bloco de perguntas do público, a gente queria pedir para você, em 3 minutinhos, fazer as suas considerações finais. Por favor. Olha, obrigada a vocês que ficaram aqui e participaram. Eu acho que o que a gente não pode é ficar de braços cruzados vendo o abandono que a nossa cidade está vivendo. Eu resolvi fazer minha parte. Eu sou candidata, como eu disse, fui vereadora, deputada estadual, federal,
Não tem nada na minha trajetória que desabone a minha conduta. As pessoas, às vezes, me julgam mais pelo meu sobrenome do que pelo meu trabalho. Né? Vamos fazer uma eleição sem rótulos. Infelizmente, não tem debate. E essa falta de debate favorece quem? Favorece o Eduardo Paes, porque você não tem a chance de conhecer os outros candidatos. Nessa eleição, nós temos 15 pessoas disputando a Prefeitura do Rio de Janeiro. E eu sei que é possível a gente fazer um caminho diferente para a nossa cidade, construir uma história nova. Para isso, a gente tem que ter coragem para enfrentar a máfia do transporte, para enfrentar a máfia da saúde, para acabar com essa burocracia que emperra os investimentos na nossa cidade. Eu estou com muita vontade, eu estou com muita disposição, né? E eu acho que cada pessoa precisa ser julgada pela sua própria história. Se eu puder contar com a confiança de vocês, meu número é 90, meu nome é Clarissa, né? E a gente está aí nessa luta todos os dias, porque a loucura maior, né? Eu costumo dizer, muita gente falou, Clarissa, que loucura, querer ser candidata a prefeita do Rio. Falei, loucura é a gente continuar votando nas mesmas pessoas e achar que as coisas vão mudar. Não vão mudar. O Eduardo Paes já foi prefeito dessa cidade 2 vezes. Ele está junto com a maior máfia que comandou o Rio de Janeiro, que é a máfia do Sérgio Cabral. O Crivella está aí, a gente já viu no que deu. Parece que nem tem prefeito na cidade. Não foi sequer um síndico. Agora vem uma delegada que foi chefe da Polícia Civil do governo do Sérgio Cabral. As milícias cresceram 300% na nossa cidade nesse período. Quer dizer, quem não abriu, quem não combateu nada, quem não viu nada, quem permitiu que os números todos crescessem na nossa cidade, é agora que vai abrir a caixa preta? Então, eu não admito ser julgada pelo meu sobrenome, porque os meus adversários não podem me julgar. Cada um questione a sua história. Benedita foi governadora do Rio. Ela foi embora deixando os funcionários sem salário, com 13º atrasado. Então, não posso aceitar que o Eduardo Paes, ele é réu por corrupção, me julgue pelo meu sobrenome. Eu não sou réu por corrupção. Ele responde na Lava Jato, eu não respondo na Lava Jato. Ele teve 240 milhões de reais bloqueados na conta dele por envolvimento na máfia do transporte. Eu não tive. Então, eu sou Clarissa, tenho garra, tenho vontade, tenho projeto e proposta para essa cidade e sei que dá para a gente fazer diferente. Mas, para isso, a gente precisa ter uma eleição sem rótulos, onde a gente possa ser julgado pelas nossas propostas e onde as pessoas tenham a oportunidade de nos conhecer melhor. Obrigada a todos aí, os alunos da FGV que acompanharam, obrigada a todos que estão na live, que vão assistir essa gravação depois. Um beijo para todos, desculpa, né? Eu estou num ambiente aqui um pouco escuro porque eu estou dentro do carro, estava aqui entre uma agenda e outra, mas não podia deixar de atender esse convite de vocês. Muito obrigada. Tudo bem, candidata, acontece. Obrigada pela sua presença, disponibilidade para conversar com as alunas e com os alunos hoje. E eu aproveito para agradecer também os diretórios da FGV, o apoio da FGV para a nossa ação de sabatinas, ao LAB, que é a nossa entidade de políticas públicas, e a revista Ágora. Obrigada a todas e todos pela presença hoje. Boa noite a todos. Obrigada a todos. Candidata.